Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do primeiro ao nono ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichasparaestudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fichas para Estudar. No vídeo de hoje trago-vos a resolução de problemas utilizando equações de primeiro grau. Deixo-vos aqui no topo deste vídeo aquele que eu já partilhei sobre esta matéria, para poderem fazer uma revisão das equações de primeiro grau. Então vamos lá resolver aqui estes problemas. Esta ficha eu deixo-vos o link na descrição para poderem imprimir. De qualquer forma, ela está também no site fichasparaestudar.net. Podem encontrar lá também o link da ficha. Portanto, vamos lá fazer então aqui a resolução dos problemas. Diz assim o primeiro. O Pedro tem muitas músicas no seu leitor de MP3. Sabendo que o José, no seu leitor, tem metade das músicas que o Pedro tem e que se juntarem as músicas ficam com 150, quantas músicas tem cada um? Ora, a primeira coisa que aconselho sempre a fazerem na resolução de problemas com equações é colocarem aqui expressões relacionadas com aquilo que necessitam de saber de cada no problema em questão. Portanto, no caso, precisamos de saber as músicas do Pedro. Então, o que é que nós vamos colocar? Vamos assimilar que é um X, vamos associar, e as músicas do José que estão relacionadas com o Pedro e que me dizem que são metade. Então, neste caso, eu tenho X sobre 2. Então, depois de encontrar estas expressões, o que eu vou fazer, portanto, vou verificar que as músicas do José e do Pedro juntas fazem 150 e eu vou colocar isso através desta equação de primeiro grau. Portanto, X, as músicas do Pedro mais as músicas do José dão 150. E ao resolver esta equação, eu vou conseguir encontrar o valor de X. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar tudo ao mesmo denominador. Okay? Para podermos retirar esse denominador, 2x. Nesta fase eu vou já retirar, portanto é uma forma de poupar em tempo quando estão a resolver essas equações. Quando fazem a multiplicação em cima e em baixo, a parte de baixo já não necessitam de colocar. Aqui também podem retirar então, porque estamos a fazer a simplificação, e aqui dá 300. Ok? Agora, vamos colocar, somar o 2x mais este x, ficam 3x, igual a 300. Este 3 que está a multiplicar passa para o outro lado a dividir. Então, temos 300 sobre 3 e temos x igual a 100, ok? Então, o que é que nós concluímos? Que o Pedro tem 100 músicas e que o José tem 50, ok? Exercício número 2. A soma de dois números inteiros consecutivos é 15. Quais são esses números? Então, vamos lá. Números inteiros consecutivos significa que são seguidos. Eu não sei nenhum deles, mas se eu considerar que o primeiro número é x, então o segundo número será x mais 1. E dizem-me que essa soma é 15. Então, eu vou colocar aqui a soma dos dois números, que é igual a 15. Fazendo a resolução da equação, temos 2x, este um termo independente passa para o outro lado a subtrair, portanto, a fazer a conta contrária, 15 menos 1, 2x igual a 14, e o 2 que está a multiplicar vai passar para o outro lado a dividir. Então, o que é que nós temos? Que o primeiro número é 7 e o segundo número é 8. Próximo exercício. As dimensões do retângulo estão expressas em centímetros. Sabendo que o perímetro é 40 centímetros, determina as suas dimensões. Então, considerando que, ou relembrando que o perímetro é a soma de todos os lados, e embora não, em vez de um valor
Para os lados temos uma expressão, vamos usar essas expressões fazendo o mesmo raciocínio. Então, eu vou somar, apesar de só ter aqui estas duas, mas o comprimento será a mesma coisa que x mais 7, deste lado, e aqui a largura a mesma coisa que x mais 3. Então, o que é que eu vou colocar? Vou somar todas essas expressões, como eu estava a dizer. Vou colocar aqui mais para este lado. X mais 3, mais x mais 7, mais x mais 3, mais x mais 7, que dá 40, porque é o valor do perímetro. Então agora, antes de arrumar a casa, como eu costumo dizer, termos com incógnita deste lado e termos independentes do outro, vou primeiro simplificar todas estas somas. Então, em questões de x, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Tenho 4x. Em relação aos números independentes, tenho 7 e 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenho 20. E agora sim vou simplificar, vou colocar tudo no sítio correto. Vamos deixar termos em x deste lado, termos independentes do outro, está a somar, passa para o outro lado a subtrair. 4x igual a 20. E agora este 4 que está aqui a multiplicar passa para o outro lado a dividir. E vamos ter 5. O que é que nós agora fazemos ao 5? O 5 não é o nosso resultado final. Portanto, nós agora vamos utilizar, porque pedem-nos as dimensões do retângulo. Então, em relação à largura, eu vou então substituir 5 mais 3 dá 8. Em relação ao comprimento, eu tenho 5 mais 7, então será 12. 8 cm para a largura, 12 cm para o comprimento. 4. A idade do André é o triplo da idade do Bernardo. E o Bernardo tem menos 12 anos que o André. Qual a idade de cada um deles? Quarto problema. A idade do André é o triplo da idade do Bernardo. E o Bernardo tem menos 12 anos que o André. Qual a idade de cada um deles? Então, neste caso, não temos nenhum total, temos aqui temos uma comparação entre duas idades. Para podermos fazer a nossa equação de primeiro grau, temos que utilizar uma das idades como se fosse o nosso padrão, porque as duas idades estão relacionadas. Então, vamos considerar que a idade do André é o nosso x, ok? E vamos considerar também agora a questão da idade do Bernardo, que está relacionado com a idade do André. Então, a idade do Bernardo é menos 12 do que o André. Então, x menos 12, ok? E é com estas duas expressões que vamos fazer então aqui a relação entre estas duas idades. Então, o que é que me dizem? Dizem-me que a idade do André é igual a quê? É igual ao triplo da idade do Bernardo. E é isso que nós vamos colocar aqui deste lado. Ok? Vamos fazer a resolução. Vamos colocar assim. Vou colocar aqui a resolução. X igual a... Vamos aplicar a propriedade distributiva, a multiplicação. 3x menos 36. Vamos arrumar a casa. Vamos trazer este 3x para este lado. Está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 36. Menos 2x igual a menos 36. O menos 2 está a multiplicar, portanto o sinal vai manter porque a operação inversa é a divisão. Então ficará menos 36 sobre menos 2. Então o meu x, menos com menos ficará mais, até porque as idades não podem ser negativas, não é? Portanto positivo. 36 a dividir por 2 dá 18. Com isto, eu fico a saber que o André tem 18 anos e que o Bernardo tem 18 menos 12, tem 6 anos. Ok? Último problema. Pensei num número, multipliquei-o por 2 e ao resultado somei 8, obtendo 20.
Em que número pensei? Então vamos ver. Eu pensei no número, é esse o número que eu não sei, portanto vou considerar x. Multipliquei-o por 2. Em vez de colocar vezes 2, vou colocar o 2 atrás, porque é o mais habitual verem. Portanto, não esquecer que um número junto de uma letra está sempre a fazer a multiplicação. E ao resultado somei 8, ok? E obtive 20. Isto é uma equação de primeiro grau bastante simples, é quase como termos em linguagem, utilizarmos a linguagem corrente para passar para a linguagem matemática. E, portanto, depois é só fazer aqui a resolução simples. O 8 passa para o outro lado, negativo. Vamos colocar aqui os equivalentes. 2x, 20 menos 8, 12. X igual a 12 sobre 2, então temos x igual a 6. E o número em que eu pensei foi 6. E pronto, tem aqui uma série de problemas com dificuldade baixa, eu considero, tirando alguns que poderão ser um pouco mais difíceis, mas é ótimo para fazerem para exercitarem as equações de primeiro grau, a aplicação dessas equações de primeiro grau. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, é só deixarem nos comentários. Obrigada por assistirem. Até ao próximo vídeo.